A graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs. Devocional da semana. Excedendo na graça de contribuir. Atravessando linhas na areia para contribuir de forma mais generosa. Onde quer que esteja em sua caminhada, rumo a uma vida mais generosa, Deus deseja levá-lo a um nível mais profundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8, 7, assim como vocês se destacam em tudo, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Ao longo da vida, descobri que o Senhor traça uma nova linha na areia para que cada um de nós a atravesse, rumo a uma vida mais generosa e a uma experiência mais profunda com Ele. Em cada passo do caminho, Deus nos chama a considerarmos os recursos que Ele tem colocado em nossas mãos. Depois, convida-nos a liberar esses recursos para a sua obra e a confiar em sua provisão. A cada ponto desta etapa, podemos nos sentir temerosos e desejar nos agarrar naquilo que temos, ao invés de abrirmos mão de nós mesmos e confiarmos que Ele suprirá nossas necessidades. Em minha vida, essas linhas na areia incluem as seguintes ações. 1. Contribuir com mais do que eu achava que poderia dar. Certa vez, quando eu ainda era jovem e recém-convertido à fé em Jesus Cristo, achava-me pronto a ofertar uma nota de $20 durante um culto. Antes daquele dia, eu nunca havia ofertado mais do que alguns dólares. Lutei com aquele sentimento e me imaginei entregando a nota de $20 e pegando o troco de volta. Finalmente, com a mão trêmula, dei o dinheiro, sem pegar o troco. Nos dias seguintes, experimentei a paz e a provisão de Deus de tal forma que não me arrependi em nenhum momento de ter ofertado aquela quantia. 2. Contribuir mesmo estando endividado. Houve um período da minha vida em que minhas contas eram tão altas que o meu dinheiro não era o suficiente para o mês. Foi nesse período que dispus em meu coração a começar a dar 10% da minha renda para o Senhor. Aquilo não fazia o menor sentido, pois eu não dispunha nem da quantia suficiente para pagar as minhas contas e cuidar das minhas necessidades mensais. Mesmo assim, decidi confiar em Deus e atravessar aquela nova linha na areia, contribuindo de forma mais generosa. Então, quando recebi meu salário do mês seguinte, o primeiro cheque que preenchi, ainda que hesitante, foi no valor de 10% do meu salário para a obra do Senhor. Ao continuar fazendo aquilo, percebi que não estava mais lidando com meu dinheiro de forma medíocre, mas estava confiando que Deus supriria todas as minhas necessidades. Comecei a quitar minhas dívidas. Também participei de um estudo bíblico, o CRAW, o Ministério de Finanças, e aprendi como, em um espírito de oração, desenvolver um plano de gastos que me ajudasse a sair das dívidas completamente dentro de poucos anos. 3. Dar uma grande contribuição equivalente ao salário de meio ano. Quando ainda éramos recém-casados, eu e minha esposa nos dispusemos a tirar uma oferta de sacrifício de nossa poupança, a fim de ajudar no ministério evangélico. Naquele tempo, a oferta de 5 dígitos equivalia ao salário de mais de meio ano do meu trabalho. Ao orarmos e conversarmos sobre esta oportunidade de contribuição, decidimos fazer uma lista de tudo aquilo que teríamos de abrir mão, caso dessemos a oferta. Oramos e decidimos que aquele momento seria uma nova linha na areia, que Deus nos chamava a cruzar. Novamente, com as mãos um pouco trêmulas, preenchi o cheque. Alguns anos depois, encontramos a lista que havíamos escrito e ficamos maravilhados ao constatar que Deus supria de forma graciosa e inesperada cada uma daqueles itens. Aqui achamos que havíamos renunciado. Através daquela experiência,
aprendemos que nunca devemos subestimar a Deus. Em outro momento, o Senhor nos levou a ofertarmos um valor equivalente ao salário total de um ano. 4. Dar ofertas generosas ao contar as bênçãos. Durante anos, eu e minha esposa nos assentávamos todos os domingos com um lápis e um caderno na mão e listávamos as maneiras que Deus usava para suprir nossas necessidades durante os 7 dias anteriores. Por exemplo, minha fonte de renda principal, a renda da minha esposa como professora substituta, uma renda inesperada, presentes, descontos em compras, hospitalidade, a ajuda de outros e etc. Baseados em nossas anotações, dávamos 10 do meu salário à nossa igreja e destinávamos a outra causa em necessidades cristãs, outros 10 ou mais advindo dessas outras bênçãos financeiras. Dar mais, limitando o nosso estilo de vida. Houve um período em nossa vida em que ganhávamos mais do que jamais havíamos imaginado. Naquele tempo, sentimos que a nova linha da areia que Deus estava traçando para nós era de limitar os gastos do nosso estilo de vida para uma quantia específica, anual, e destinar 100% dos recursos extras que viéssemos a receber para a obra do Senhor. Para isso, abrimos 2 contas diferentes. O primeiro talão de cheque era para nossas despesas, uma quantia estabelecida para cada mês, e o outro para nossa oferta generosa. Deus usou essa decisão e nos permitiu não apenas aumentar a nossa contribuição, mas também aceitar a posição de pastor sênior com um salário 65% menor que a entrada que tínhamos. 6. Contribuir mais, dando parcelas maiores de nossa renda. Através desse livreto, o leitor pode ver que eu creio que o dízimo destinado à obra de Deus são os primeiros tijolos, e não a linha final, de uma contribuição fiel e bíblica. Em minha própria vida e através do testemunho de pessoas generosas que conheço, aprendi que ao darmos os 10%, torna-se muito mais fácil obedecer aos desafios de Deus e aprender a dar porcentagens maiores de nossa vida, de nossa renda, de nossos bens para a obra de Deus no futuro. E você? Que linha na areia Deus o tem chamado a ultrapassar neste momento? Para que viva de maneira mais generosa e exceda na graça de contribuir. Dia 31. Nossa busca por Deus é pela generosidade, resultarão em uma vida mais plena. Versículos. Pense, converse e ore sobre o versículo que mais lhe chamou a atenção. 1 Timóteo 6, 18 e 19. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Filemão 1, 6 e 7. Porque ouço falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une vocês a nos faça compreender mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. O seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois vocês têm animado o coração de todo o povo de Deus. João 10:10. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. 3 João 2:3. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. Mateus 6:33. Portanto, ponham em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas as outras coisas. Frase para reflexão.
As primeiras coisas pertencem a Deus. O primeiro dia da semana, a primeira hora do dia, a primeira porção de sua renda. Ao colocá-lo em primeiro lugar, ele poderá ajudá-lo. James MacDonald. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.